Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Ceifa de Luz. Nossa mensagem de hoje é a de número 17, e o título da mensagem é Em torno da humildade. Então, nós hoje vamos falar sobre humildade. O versículo destacado por Emmanuel está na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz-nos Tiago: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Sim, Deus é imutável, uma das suas características, não é? Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Perfeição não muda, né? Perfeição é perfeição. E Deus é perfeição absoluta. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E Emmanuel comenta-nos as palavras de Tiago, dizendo-nos assim: afinal, que possuímos que não devemos a Deus? Afinal, o que possuímos que não devemos a Deus? A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria nos seus fundamentos, nos fundamentos da vida. Para a consideração disso, basta que o homem no espírito encarnado, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. Ora, então, nós recebemos tudo no mundo está aí. Deus fez para que nós nos valhamos da materialidade, visando o nosso crescimento. Os recursos que Deus nos oferece, visando o nosso crescimento. Nós utilizemos bem esses recursos, fazendo boas escolhas, de acordo com as leis de Deus, e cresçamos. E Deus nos oferece o corpo que lhe... Está falando com relação agora ao homem, o corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores por intermédio do santuário genético das criaturas. Então, quem criou esse sistema maravilhoso de corpos que funcionam com uma perfeição, todos os sistemas integrados, harmonizados entre si, mas é que se não cuidamos, estragamos com a nossa saúde. Mas é perfeito. O nosso sistema, o nosso corpo, os detalhes, a química, a constituição, a estruturação. Perfeição. Os familiares se lhe erigem como, ou seja, estão nas nossas vidas como sendo apoios de empréstimo. Então, se nós não valorizamos a família, podemos vir numa encarnação sem ela. Se nós não valorizamos os pais, podemos vir numa encarnação sem eles. Se nós não valorizamos os filhos, podemos vir numa encarnação sem eles. Então, a gente sabe, diz o sábio ditado popular, que a gente só dá valor ao que perde, né? Então, é uma forma também de didática divina. A inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. Então, muitas vezes,
Alguns aspectos da inteligência se destacam mais em uns, mais em outros está mais tolhido, e tolhida, inteligência, e tudo isso por necessidades reencarnatórias. Também a sabedoria divina vai cuidar de todos esses aspectos e detalhes com relação à vida de cada um dos espíritos aqui encarnados. O ar que respira é patrimônio de todos e feito por Deus. As conquistas da ciência sobre as quais baseia o seu progresso, né, nossa humanidade, são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Então, nós vamos desenvolvendo na ciência humana muitos avanços, porque a nossa inteligência vai progredindo e nós vamos ampliando as possibilidades de nossas próprias realizações, não é? Aqui com relação à ciência. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo em tempo. Então, antes usávamos o telégrafo, depois veio o correio primeiro, o telégrafo depois telefone, depois o computador, e assim nós vamos ao progresso, recursos que vão chegando, nós vamos incorporando esses recursos nas nossas vidas. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. Então, nós vamos ter que devolver. É um empréstimo, temos que cuidar bem, porque não é nosso, o corpo foi emprestado para que nós possamos aqui na nossa encarnação fazer o que nos comprometemos na espiritualidade que aqui faríamos. Se vamos fazer ou não, dependerá aqui do nosso livre-arbítrio. Então, a saúde física é uma dádiva em regime de comodato, ou seja, o corpo não vai ficar conosco, vai ficar emprestado e depois devolvemos à natureza. A saúde física, já vimos, a fortuna é um depósito a título precário. Vem a morte e ela lá se vai por entre os nossos dedos. Não retemos uma única moedinha. A autoridade é uma delegação, ou seja, algo que recebemos de competência, obviamente transferível. Então, temos responsabilidade hoje sobre determinada situação e no futuro passaremos essa responsabilidade adiante. Os amigos são mutáveis na troca incessante de posições, pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Numa fase da vida, temos um grupo de amigos que se afinam conosco e lá nós vamos fazendo com que essas amizades sejam boas para ambos os lados, mútuo apoio, mútua ajuda, mútua confiança, mútua parceria, mútuo companheirismo, não é? Mas depois entramos em outras fases de vida, onde muitas vezes temos outros interesses e alguns até podem se manter, mas o natural é que vamos criando novos grupos na medida em que vamos amadurecendo e vamos encontrando outras pessoas no caminho e também vamos tendo outros amigos, naturalmente. Então, os amigos são mutáveis, ou seja, mudam na troca incessante de posições. A vida naturalmente vai nos trazendo, né? A idade. Então, antes temos os amigos da fase de solteiros, depois temos os amigos casados, depois temos os amigos com filhos pequeninos, depois os amigos com filhos maiores, depois os amigos que já casaram os filhos, e aí já não temos mais filhos, voltamos a ser amigos solo, no sentido, né? Muitas vezes os casais se separam
E aí também vão arranjando novos núcleos de amizade. Faz parte da vida. Os próprios adversários a quem devemos preciosos avisos são substituídos periodicamente. A gente gostaria de não ter adversários, mas muitas vezes não depende de nós. Às vezes o outro nos vê como adversário. Fazer o quê? Né? Temos paciência, porque essas pessoas, assim como chegam, acabam seguindo seus rumos na vida, seu rumo na vida. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Então, tudo vai, vamos dizer assim, a mudança natural do nosso aprimoramento. E vamos abrindo mão, passando adiante, seja a autoridade, seja a roupa, seja o próprio corpo, que também uma hora lá retorna para a natureza. Os mais queridos objetos, já vimos, e por fim Emmanuel conclui dizendo-nos: em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei de renovação. Então, nesse processo de mudança contínua, de amadurecimento, nós vamos renovando a perspectiva que vemos a vida, vamos renovando as nossas ideias, vamos renovando o nosso ânimo de acordo com o que percebemos, não é? Vamos renovando amigos e vamos renovando mesmo condições de vida. Faz parte, como ele diz, lei de renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inegavelmente ligados à vida de Deus e que, a benefício de nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode mudar de posição, refundir, refazer, modificar. Então, hoje temos tudo aqui, essa materialidade, e amanhã Deus pode nos chamar e cá deixamos e seguimos tudo. Pode ser uma fase de vida, pode ser o final desta fase encarnada, mas estamos sempre nos renovando. Muito bem. Em torno da humildade. Isso acontece com todos, não é? Não apenas com um, não com os melhores, nem com os piores, mesmo com todos. Então, aqueles que acham que detêm alguma coisa, que são mais do que outros, porque tem isto ou aquilo, bobagem. Tem apenas temporariamente. Logo, logo, não terão mais. Terão que entrar de novo na roda da renovação. Seja disso, daquilo outro, ou da própria vida, não é? Vamos orar? Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção da reencarnação. Ah, Senhor, quanto crescimento nos favorece, tantas experiências que passamos na carne, Senhor. E quanto mais vivemos, mais vamos vendo, constatando, confirmando as nossas várias fases, onde vamos nos renovando e como que renascendo numa mesma vida. Obrigado, Jesus querido. Abençoa-nos os esforços, Jesus. Abençoa-nos a família, os lares, nosso lar, nosso anjo guardião, nossos afetos nos dois planos da vida, Senhor, abençoa. Igualmente, Jesus amado, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento, Senhor. Que as tuas bênçãos de paz estejam com estes irmãos, com todos nós, e entre todos nós, Jesus amado. Obrigado, Senhor.
Graças a Deus. É isso, amigos queridos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.